Muito boa tarde! E aí, Gabi? Tudo bem, Luquinhas? Tudo certo? Joinha? Conta com você, viu? De verdade. Igualmente. Obrigada por sempre me receber aqui de portas abertas. Você de casa também, na sua casa nessa tarde. Tá super em casa, viu, Gabi? A gente volta e meia. Inclusive, eu sempre falo, Gabi, aprendo muito com você todos os dias. Obrigada, Luquinhas. Assisto Aprendemos juntos, um com o outro. Fechado, fechado. E você sabe que aqui no Entre Família a gente aprende junto todos os dias, de segunda a sexta. Inclusive, muito obrigado por você permitir que a gente chegue aí na sua casa todos os dias com temas diferentes. A gente sempre capricha demais em todo o conteúdo aqui, principalmente para que você possa compreender, aprender e realmente levar uma vida melhor. Equipe valorosa que hoje, gente, preparou um programa com um tema super importante que a gente vai aprender demais. O assunto é sério. É abuso e exploração sexual infantil. A gente acha que está longe da gente, né, Luquinhas? Mas, infelizmente, são muitos casos. O Brasil ocupa o 2º lugar de exploração sexual infanto-juvenil e o 4º lugar em casamento infantil. Dava para imaginar um dado desse, Lucas? Eu estava só pensando a respeito disso, porque às vezes você até comentou que às vezes acha que está muito longe da gente. Pode ser dentro da sua casa, inclusive. Às vezes, a importância de você compreender e entender alguns sinais. Então, realmente receber a informação, saber como lidar com isso, inclusive até como também orientar as crianças sobre esse tema para que elas possam também pedir ajuda e, logicamente, pedir ajuda para a pessoa de confiança, no caso, dentro da sua casa, os pais. Então, por isso que é tão importante falar de fato isso, não realmente negligenciar, deixar de lado esse tema. A gente precisa falar e entender. Para conhecer um abusador, saber como denunciar, a gente vai aprender tudo isso aqui, porque a gente tem especialista também, que já está ali na bancada esperando a gente para conversar. É a Thaís Rocha, ela que inclusive escreveu um livro sobre isso, mas tem uma longa experiência para contar para a gente e para nos orientar também, né? Então a gente está aqui a tarde toda com você, até 4 da tarde, para aprender sobre esse assunto e como lidar com uma questão dessa série, hein? Exatamente, Super Centrais aqui, logicamente, quer compreender, quer entender, quer passar para você e, lógico, a sua participação também. Daqui a pouquinho eu vou falar como você pode participar, mandar a sua dúvida, entender um pouco mais. Mas você sabe que no programa também tem o hashtag, aquele momento de notícias, para que você possa ficar antenado de tudo que está acontecendo aí ao redor do mundo. E a Josi já está com a gente hoje aqui. Ela vai dar um spoiler, vai adiantar algumas informações do que ela traz para hoje aqui pra gente. Já para deixar o povo de casa preparadíssimo, já interessado para acompanhar a gente já em seguida do programa. Claro, aproveitando esse assunto tão importante sobre abuso e exploração sexual infantil, a gente vai trazer, no caso eu vou trazer dados sobre isso. Vai ter também a notícia aí a respeito da USP, que se tornou a melhor universidade da América Latina e do Caribe. E por fim, uma notícia aí de uma pescaria meio diferenciada. Mas os detalhes você já sabe, é só no nosso momento hashtag. Então tá bom, já já você volta com essas informações aí para manter a gente sempre antenado. A gente vai para um rápido intervalo, são só 30 segundos, né, Lucas? Coisa super rápida. Tempo de ir lá na cozinha, pegar um copo de água para você ficar com a tarde toda aqui com a gente. Até mais. Já estamos de volta com o Entre Família, muito bom estar juntinho com você. Eu falo juntinho porque, logicamente, a gente quer que as pessoas de casa também participem. Com certeza, para ela que a gente faz esse programa, para você que está assistindo a gente nessa tarde, viu? Você que, de repente, acabou de arrumar a sua cozinha aí depois do almoço, senta para aprender com a gente sobre esse tema. E a gente, claro, quer a sua participação, né, Lucas? Exatamente, tem a pergunta aqui do dia, vou até contar para você. Você tem dúvidas sobre como identificar abuso infantil? Já ligou aí, surgiu uma dúvida? Você pode mandar para a gente. Lucas, como é que participa? Seguinte, você pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Tá aí, você gosta de mandar mensagem, tá em grupos? Aproveite essa participação aqui também, ó. Seguinte, é o 12983150249. Se quiser mandar, você pode também pegar a câmera do celular, abrir ali, ó, e apontar para cá, ó, no QR Code, que vai facilitar, já vai mandar direto para nossa equipe que está esperando a sua interação, esperando a sua pergunta. Quer compartilhar alguma coisa também? Lucas, eu quero participar, mas eu não quero me identificar. Eu não quero, talvez a pessoa esteja assistindo, não quero que gere algum tipo de conflito. Não tem problema, você pode mandar para a gente, pedir para ser anônimo, que a gente traz a sua questão aqui para o programa também. A gente tem a especialista que vai solucionar, que vai levar uma orientação para você. E a gente tem também nosso amigo, pastor Robson Aleixo, que você já está acostumado a ver todas as tardes aqui, né, pastor? Boa tarde, bem-vindo novamente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Lucas. Ei, sejam vocês também muito bem-vindos. Obrigada, que bom pastor. Estar aqui. Boa tarde você que está em casa, que está em algum lugar nos acompanhando. É muito bom ter sua companhia de novo. E o pastor vai continuar aqui com a gente a tarde toda, viu, gente? Para ajudar a gente a discorrer sobre esse assunto tão sério. Mas antes da gente entrar de fato nesse assunto do tema de hoje, a Josemara, nossa amiga, vai então trazer as notícias da hashtag, que a gente ficou curiosa aqui, né, Luquinhas? Que curioso, umas notícias ali, viu?
Vai, Gil, você pode contar pra gente. Inclusive, antes, claro, tem a nossa vinheta. Prometi e voltei, olha só, e já começa o hashtag de hoje com uma notícia que vai fazer você, brasileiro, se orgulhar. A Universidade de São Paulo, a USP, é considerada a melhor instituição de ensino superior da América Latina e do Caribe. Isso segundo o ranking de universidades do mundo, que é especialista global em educação superior. E olha só, ano passado a universidade foi vice-campeã e neste ano subiu na posição. O ranking também destacou pontos positivos que geraram aí essa conquista, como professores com doutorado, pesquisas de alta qualidade e sua boa reputação. Incrível, né? Agora eu estava ali conversando com o pastor Robson Aleixo, a gente estava falando sobre isso, o fato da USP ser uma universidade pública e, com certeza, como o pastor já trabalhou e já atuou como professor em sala de aula, sabe como é gratificante receber esse reconhecimento para a educação do país, não é mesmo, pastor? Isso é muito, mas muito bom. Uma notícia boa, primeiro que a USP é de todos nós. Sim. E mesmo que a gente não tenha acesso a ela de uma maneira tão ampla, né? Porque nem todos conseguem estudar lá, sendo tão concorrido, mas as pesquisas que ela produz, as coisas que ela está fazendo, elas de alguma forma beneficiam todo mundo. É um orgulho para a gente, né? De estar perto de uma universidade reconhecida e que surjam mais nossas, que ocupem mais espaços. Verdade, mas parabéns a todos da USP envolvidos, os professores em particular aí, que fazem um excelente trabalho nesta universidade. É muita dedicação, um incentivo aí para que cada vez mais o Brasil seja destaque no sistema educacional. E seguindo com as notícias do nosso momento hashtag, imagine você sair para pescar e ao invés de voltar para casa com um peixe, volta com um explosivo. Um peixe para lá de diferenciado, não é mesmo? E, gente, isso aconteceu mesmo. E foi aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais. O rapaz saiu aí para um dia normal de pesca, quando avistou o artefato coberto por barro, pensou que poderia ser algo colecionável e o levou para casa. No entanto, resolveu pesquisar sobre o que se tratava e aí veio a surpresa e o susto. A esposa do rapaz logo chamou a polícia e uma equipe aí do 36º Batalhão Mecanizado do Exército de Uberlândia foi até a casa para fazer a retirada da bomba. O artefato não era nada mais e nada menos do que uma granada usada na Guerra Constitucionalista de 1932. Isso porque a região foi palco desse conflito, principalmente a região limite entre Minas Gerais e São Paulo. Que susto, hein? De fato, algo colecionável, mas explosivo também. Olha, o máximo que eu consegui encontrar até hoje enterrado foi moedas antigas e um pãozinho aí de plástico de brinquedo, que eu estava até comentando com o pastor que isso foi o máximo que eu consegui encontrar. E eu fiquei até falando, nossa, que questão, né? 1932 e foi encontrada agora e ainda era perigosa. Imagina aí, Gabi e Lucas, sair para pescar e voltar com um peixe meio diferente. Um peixe bomba, eu diria, né? Chegando em casa, vou deixar aqui de enfeite essa bomba aqui, ó. Mas ele chega em casa e fala para a esposa assim, eu tenho uma bomba para te contar. Literalmente, tem uma bomba. O meu avô lutou na Revolução de 32, olha aí que coisa, né? E acharam, então, essa bomba no meio de um rio, possivelmente, Minas Gerais, né? Que surpresa, hein? Não sei se está na casa desse pescador ainda ou se foi levada pelo pessoal da Universidade de Uberlândia que fez essa pesquisa, né? Mas um peixe bomba mesmo. Que fique realmente só nas fotos agora, ficar bem longe do pessoal ali por segurança. Justamente. Inclusive, já levaram, viu, Gabi? Longe de perigo. Tá tudo certo agora. Agora, de fato, é colecionável, não mais explosivo, né? Mas, gente, olha só, o hashtag de hoje está terminando. É rapidinho, mas antes eu quero compartilhar com vocês alguns dados sobre abuso e exploração sexual infantil. Nos 4 primeiros meses de 2023, foram registradas mais de 69 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de criança e adolescentes, das quais 9 mil denúncias e 17 mil violações envolvem violências sexuais físicas. A violência sexual contra crianças e adolescentes é a 4ª maior causa da denúncia aí do Disque 100. Segundo a Unicef, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de exploração sexual
infanto-juvenil e o 4º lugar no casamento infantil. São dados preocupantes que precisam e necessitam da nossa atenção. Por isso, o tema de hoje vai te ajudar aí a entender melhor esse cenário e como agir diante dessas situações. Não é mesmo, Gabi? Realmente um assunto importantíssimo e eu quero aproveitar e já receber a nossa convidada dessa tarde, a Thaís Rocha, que prontamente atendeu o nosso convite. Obrigada, Thaís, pela sua presença. Seja muito bem-vinda ao Entre Família. Muito Pode obrigada. se sentar. A Thaís, gente, é CEO e fundadora do Instituto Basta, um instituto que justamente apoia e dá ali toda a orientação para várias pessoas que sofrem esse tipo de violência, né? Um abuso sexual infantil e tudo mais. Thaís, começa contando pra gente como é que surgiu a ideia de fazer esse instituto. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, né, por me receber aqui. Então, o Instituto, na verdade, nasceu de uma necessidade. Eu não tinha intenção, nunca tive a intenção de criar, né, um instituto. É realmente uma grande responsabilidade, mas eu estou em missões, né, eu sou missionária em tempo integral, já fazem 8 anos, e durante essa minha trajetória em missões, eu sempre encontrava casos de abuso, exploração e tráfico humano, na verdade, eu fui conhecendo a partir da exploração sexual, porque apesar de ser um crime tão grande, né, que acontece tanto, eu não sabia. Então, eu fui sabendo, descobrindo realmente através do meu trabalho. E quando eu lancei o meu livro, foi aparecendo pessoas, né, pessoas pedindo ajuda e também pessoas que tinham esse chamado e queriam ajudar. E foi crescendo, né? Primeiro a gente se tornou o Basta Movement, né, que era uma junção aí de pessoas que queriam transformar mesmo o mundo. E depois a gente falou, não, precisa aí de uma estrutura, então vamos fundar o Instituto Basta, que carrega o mesmo nome do livro. Uhum. Boa tarde, obrigado por estar com a gente também. É um prazer conhecê-la, conhecer um pouco mais do seu trabalho. E eu estava até conversando com a Gabi no começo, até a gente trouxe aqui um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje no programa. E essa questão de a gente ter a informação, de realmente falar sobre isso e entender. Eu não sou pai ainda, mas eu imagino a preocupação dos pais com essa questão. Então a gente precisa realmente tratar sobre esse assunto, não deixar como distante algo que acontece com uma pessoa muito longe. Tratar e entender e, logicamente, orientar as crianças, né? Sim, exatamente. Acontece em todo lugar, né? E ainda assim nós não sabemos. Como foi falado os dados aqui, né? Nós estamos em 2º lugar no ranking mundial. Então, assim, não é no Brasil, é no ranking mundial em 2º lugar. A gente só perde realmente para a Tailândia, então é muito grave esse dado, sabe? E em casamento infantil, 4º lugar. Né, gente? Não, casamento infantil no Brasil isso não acontece mais, mas nós estamos em 4º lugar. E a gente vai normalizando isso através da nossa cultura, através das músicas e tudo mais. Então, enquanto a gente não falar sobre o assunto, porque é um grande tabu, por ser muito difícil, eu até entendo, mas já está aí. Né? Então, se nós não falarmos, quem falará? Se a gente não fizer alguma coisa, né, o que a gente vai fazer? Então, a gente precisa falar até para conseguir, sim, como a gente falou no início do programa, identificar pessoas que são abusadoras, para a gente conseguir minimizar esses números que a gente passou. Porque o Lucas até comentou, né, pastor, da questão, não é pai ainda, o senhor é pai, eu também sou mãe, como a gente se preocupa com as nossas crianças, os nossos filhos, e como a gente, como pai e mãe, pode, de repente, já conseguir visualizar uma situação de perigo, falar, opa, ali não vou deixar, com ela ele não vai, com ele não vai, naquela casa ele não fica, coisas desse tipo, né? Eu acho que, Gabi, a gente tem que ir ainda além disso, né? Porque às vezes eu sou capaz, pelos recursos que eu estou e do lugar que eu estou, de garantir minimamente a proteção dos meus filhos e achar, por causa disso, que o problema acabou. A gente tem que encarar isso de maneira coletiva. Quando você fala dos dados, a gente tem uma admissão triste. Nosso país é violento, de uma raiz violenta, de uma estrutura violenta, e às vezes a gente não quer, às vezes não, nós sistematicamente negamos que somos, as características que somos, e a gente não consegue mudar se não encarar a realidade. 4º e 2º lugar não é algo simples, é uma questão de uma identidade, né? Eu, obviamente, como a Gabi falou, eu fico imaginando o coração de mãe, como pai, fico pensando, meu pai amado, mas trazer esse assunto para a tona é interessante e muito importante para a gente falar, são outros também, né? São outros. Agora, Thaís, como que a gente pode identificar na fala dos nossos filhos, por exemplo,
alguma situação de perigo, de um possível abuso, é possível identificar? Tem algumas falas características assim? É possível identificar. Eu sei que muitas pessoas falam, mas como assim, né? Tava tudo certo, porque a gente sempre pensa assim, só acontece em um lugar muito vulnerável, muito carente, né? Muito pobre, ou com uma pessoa que não tem educação, algo do tipo assim. Mas a realidade é que acontece com todos, né? Nós temos diversos tabus dentro dessa temática do abuso, da exploração, do tráfico de pessoas também. Por exemplo, só mulheres é abusada. E isso dificulta a identificação, por exemplo, de um menino que está sendo abusado também. Então, assim, sinais, sintomas que nós podemos identificar, por exemplo, em crianças, principalmente, vamos dizer assim, que uma criança ela é muito extrovertida e, de repente, ela muda totalmente, sabe? Fica mais retraída, não quer ir em tal lugar. A gente tem uma mania muito desrespeitosa até com as crianças, por exemplo, de falar, não, beija aqui. A criança chega, sabe, no lugar, não, você tem que ser educado, beija todo mundo. E a criança não quer. Nós não fazemos isso, não é verdade? Se eu não quero sair beijando todo mundo, ninguém vai me forçar. Por que nós fazemos isso com as crianças? E isso, às vezes, pode ser um sinal da criança estar falando assim, olha, eu não quero ficar perto dessa pessoa, sabe? Me protege. E a gente não seja sem educação, sabe? Vai lá, abraça, né? E tem outros, por exemplo, se a criança estava bem na escola e, de repente, as notas começam a cair, por exemplo. Pode ser uma forma também da criança estar falando, olha, me enxerga, né? Hoje nós temos um problema muito grande, nós estamos no setembro, né? Setembro amarelo, aí, prevenção ao suicídio. Os adolescentes, por exemplo, estão se mutilando, estão se cortando. Isso é uma forma de falar, tem algo errado. E muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Então, eu costumo falar que um dos grandes problemas da violência sexual, do tráfico de pessoas, começa na família, realmente. Gente pensa que está longe, que é com um estranho, mas muitas vezes está perto, dentro da nossa família, com algum vizinho, alguma coisa assim. Exatamente, nós não conversamos mais, nós não enxergamos o outro, sabe? Porque se um pai, né, o senhor conhece os seus filhos, então você olha assim, não, tem alguma coisa errada ali, você está meio triste, o que aconteceu? Mas muitas das vezes os pais não estão identificando mais, né? E o abusador, ele não é um monstro. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque nós temos esse mito também que é um monstro. Primeiro que é só homem, né, que abusa, e isso não é verdade. Então, mulheres também abusam, inclusive nós temos diversas notícias recentes falando sobre isso em creche, babás e tudo mais. Então, já quebra aí, não é só um homem. E não é um monstro, né? Porque se for um monstro, fica muito fácil de identificar. Então, se eu ver uma pessoa que apresenta perigo, eu vou lá e protejo a minha criança. Mas nós temos os dados que mostram aí que os abusos acontecem dentro de casa. Então, a maior parte deles. A maior parte, pelo pai, pelo avô, pelo tio. Então, por isso também, né, que até uma polêmica no Brasil, da gente falar sobre a educação sexual, que na verdade a gente nem usa esse termo mais, né? A educação integral em sexualidade. Porque a educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo, é ensinar a criança sobre a afetividade, sobre proteção. E muitas das vezes, né, os pais falam, mas eu ensino a minha criança em casa, como o senhor falou, né? Mas algumas pessoas não têm um pai e uma mãe para ensinar. E aí a escola talvez vai ser esse lugar de proteção para a criança. Então, nós precisamos falar um pouco sobre esses assuntos para quebrar. Olha, não é sobre ensinar a criança a fazer sexo, é sobre proteção. O sexo é uma parte, sim, da sexualidade, mas muito pequena, né? Tem um determinado tempo, né, para a gente falar e também tem uma forma apropriada para falar com uma criança, com um adolescente, com um adulto. A gente fala de formas diferentes, né? O que traz à tona é que nós precisamos de uma estrutura pactual e para melhorar isso, tem que estar todo mundo envolvido, né? Sim, exatamente. Porque uma criança vai passar um tempo grande o suficiente numa escola, ela tem um papel do pai como instituição, tem as outras instituições. Então, delegar essa educação para um aspecto só, exatamente. Ou seja, é um problema social grande, então todos os elementos da sociedade precisam estar envolvidos nisso, né? O senhor tocou em um ponto muito legal, assim, porque é um trabalho da sociedade. Não tem como eu achar assim, olha, o Instituto Basta vai acabar com a violência sexual e com o tráfico de pessoas. Não tem como, por exemplo, a polícia, é o papel da polícia acabar, sabe, prender todos os abusadores. Mas nós estamos construindo os abusadores, né? Como eu falei, não é um monstro, é algo construído, né? Quando nós olhamos ali uma criança ouvindo músicas que são totalmente pornográficas e achamos bonito, né? Quando filmes, até desenhos hoje, né? Passam coisas que não é apropriado para aquela idade, a gente vai construindo. E a gente tem uma grande influência da pornografia na nossa cultura. Infelizmente, você não precisa acessar um site pornográfico hoje para ter acesso. Você liga a televisão, você
vê uma revista, ouve uma música e é um conteúdo totalmente pornográfico. Então, isso vai normalizando. Totalmente né? Então, inapropriado. Totalmente, sim. Verdade. A gente precisa fazer uma pausa rápida aqui, mas você aí de casa não saia daí. A gente vai fazer uma pausa, mas tem muito mais Entre Família ainda com essa temática. Tem também o lançamento do podcast aqui da Novo Tempo, Hope Hour, que você vai ficar sabendo tudo no próximo bloco. Tem Armarinho da Arte ainda, ou seja, tem muito ainda para a gente passar a tarde juntos com você. E você aproveita o intervalo e vai mandando a sua pergunta, seu questionamento, de repente seu depoimento, que a gente quer saber de você também. Participe com a gente mandando através do WhatsApp que já aparece aí para você, 12983150249, ou então usa a hashtag que aparece aqui no cantinho, o QR Code, perdão. Aqui, aponta a câmera do seu celular para lá, vai direto para o WhatsApp do programa. Então, aproveita o intervalo, manda sua pergunta que a gente volta em instantes. Já estamos de volta com o Entre Família, muito bom estar juntinho com você. Inclusive, é super legal saber que você deixa esse tempinho pra gente separado em meio à correria, tá juntinho aqui com o Entre Família. Eu quero contar uma coisa pra vocês, estava comentando aqui no programa esses dias que quando eu tô viajando, fazendo uma coisa diferente, tem algo que eu gosto muito, que chama podcast. Eu gosto de estar consumindo algum tipo de informação, saber o que está acontecendo. Eu tenho uma novidade para vocês hoje. Novidade, sabe que eu sempre conto aqui para vocês, né? A Novo Tempo vai lançar um podcast só dela. Mas eu não vou falar disso sozinho, não, porque eu já estou aqui com uma pessoa que vai sempre estar conduzindo sobre isso. Inclusive, que estava aqui na terça-feira, a gente conversou sobre isso. Ele pegou e deu até a ideia. Quem sabe na quinta-feira, quando vai ser lançado, eu falo sobre isso. Falei, quem sabe dê certo? E não é que deu certo, senhor Wagner Cantori. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Pois é, quem não chora não mama, né? Falei que eu queria aparecer, tô aqui direto do Hope Hour aí no Entre Família. Conta pra gente, então, que novidade é essa que a gente falou um pouquinho. Eu acho que vale super a pena a gente falar de novo sobre essa super novidade. Eu tô super ansioso pra conhecer, saber como que vai funcionar, porque eu consumo e gosto bastante. Não, eu espero, Lucas, que a partir de hoje esse seja o seu podcast preferido, tá? Hope Hour. Se você consome podcast, esse já tem que ser o seu preferido. Ponto. Queria que você falasse pra gente como é que funciona. Eu falei pro pessoal podcast que eu sempre tô escutando, consumindo. Como é que vai funcionar, então, essa super novidade da Novo Tempo, então? Pois é, olha, podcast, como eu até expliquei aí, né, quando eu tava na quinta-feira pra você de casa, é áudio, é vídeo, esse aqui é o estúdio, ó, esse aqui é o espaço. Mostra a imagem, ó, tô aqui, ó. Estamos num estúdio de vidro, bem no centro dos prédios aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, e é daqui que acontecem essas ótimas conversas no Hope Hour. Então você pode ouvir, né, essas conversas, como o Lucas diz que sempre faz aí nas viagens, através de todos esses aplicativos de streaming, né? Você pode ouvir aí no Spotify, no Apple Music, qualquer um que seja, o que Deezer, o que você ouvir aí, vai ter o nosso Hope Hour e também no YouTube. Então você pode, daqui a pouquinho, já tô pronto aqui para receber os meus convidados, viu? Porque 5 horas da tarde tem o primeiro episódio. Por que Hope Hour, né, Lucas? Porque acho que explica um pouco também desse formato. É para ser uma conversa leve, uma conversa bem descontraída, bem à vontade, mas muito edificante sempre. E aí, por isso que é Hope. Happy Hour a gente está muito acostumado a ter, né? Encontra os amigos, conversa muito à vontade. Esse é o formato, mas sempre trazendo esperança, como tudo que a gente faz aqui na Novo Tempo. No estúdio do Wagner, porque o microfone tá bem assim, direcionado para a boca dele na hora que você mostra aqui a imagem. Ficou curioso isso daí. Tá certo? Vem, Lucas! Pronto, ó, já te deu o microfone aí, ó. Já tô super em casa, tô tranquilo. Inclusive, na hora que abriu a câmera, a gente viu super bonito o lugar. Eu achei super bonito. Eu vou contar que eu peguei, já fui dar uma espilhotadinha ali rapidinho, porque eu gosto realmente de saber das novidades. Eu fui lá conferir de perto também sobre tudo isso. E eu vi outras poltronas por aí, outras cadeiras. Quem serão os convidados, inclusive, para hoje? Já quero, quem sabe, aqui adiantar. Vamos contar, é verdade, ó. A gente vai falar sobre relacionamento familiar, a gente vai falar sobre comunicação do casal, criação de filhos. O título é Quando Ninguém Quer Guerra com Ninguém. Esse é o tema de hoje. E eu vou estar trazendo, daqui a pouquinho tá chegando aqui, o casal Rodrigo e Fabiana Bertotti. Então, você já conhece, né? Principalmente a Fabiana. Vai ser uma festa isso aqui. E o legal, mostra de novo aí, produção, o estúdio aberto todo aqui. Ó, vou mostrar pra vocês como funciona em primeira mão. Então, aqui comigo vai estar o co-apresentador e lá
Fabiana e Rodrigo Bertotti. Todas as semanas, então, eu tenho um co-apresentador sentado aqui comigo e o dessa semana é nada mais, ninguém menos do que Darcy Visan. A Darcy do Revista Novo Tempo tá chegando aqui para fazer esse produto especial aqui, esse podcast especial junto com o Rodrigo e a Fabiana. Que demais, que demais. E, Wagner, só contar pra gente, então, toda semana vai ter episódio novo, tem? Toda semana. Agora não tem jeito. Começa hoje. Compromisso feito. Compromisso feito. Toda quinta-feira, sempre às 5 horas da tarde, Lucas, é o momento que a gente vai lançar um episódio novo. Então, hoje às 5 horas, daqui a pouquinho, né? A gente tem já o programa aqui e todas as quintas, então, nosso compromisso marcado, 5 da tarde, você pode acompanhar a gente no YouTube. Vale lembrar isso, né? Eu tô falando aqui direto do estúdio e tô falando com você que tá acompanhando a televisão aí, o Entre Família, mas não vai passar na televisão, tá? Não vai terminar o Vídeo Saúde aí e vai começar o Hope Hour. Não, é um podcast, ele tá na internet, então são nessas plataformas digitais, como eu te falei. No YouTube também a gente tem um canal que se chama Hope Hour e tá tudo no NT Play. O pessoal tá muito acostumado, né, Lucas? De repente perdeu o Entre Família, já entra lá no NT Play para acompanhar. Então a gente também tá no NT Play, lá numa aba Hope Hour. Então esses são os locais. Agora, de repente é interessante para você acompanhar a gente nas redes sociais, porque aí lá você tá acostumado com o Instagram e aí você consegue achar todos os caminhos para assistir o produto, tá bom? Então, @HopeHourNT. Você tá vendo o GC que tá aparecendo aqui, ó? É assim que escreve Hope Hour, tá? Então você só adiciona um NT, @HopeHourNT. Mais um super parceiro nosso, nossos dias, pra lá toda quinta-feira, então, 5 da tarde, só deixar certinho lá, acompanhar, eu gosto bastante, depois vou dar então um feedback, voltar a dizer o que eu achei, porque eu tô ansioso pra saber como é que vai ser esse primeiro episódio. Wagner, todo sucesso pra você nesse novo projeto, tudo pra toda a equipe, tô super feliz, viu? Valeu, Lucas, muito obrigado. Obrigado, Gabi. Pastor Robson Aleixo, que já é meu melhor amigo de infância. Daqui a pouquinho já tá aqui no podcast também. Então, eu sei que tem bastante comidinha aí, eu tô... Tem! Isso aí foi a primeira coisa que eu vi. Por enquanto, Robson, eu tô meio vazio aqui, ó. Mas eu tenho certeza que a produção, quando os convidados chegarem, essa cestinha vai estar cheia. E quando você vier, vai ter também, tá bom? Eu tô te seguindo aqui, tá? Eu tô aqui achando Hope Hour e já tô me colocando. Você vai ver daqui a pouco aparecer aí, ó, mais uma pessoa seguindo. Por favor. Aí a gente vai ter um seguidor de luxo mesmo, né? Aí, Pastor Robson Aleixo, aí vai. Tá aqui no vídeo, ó. Tá aparecendo aí do lado do Lucas, @HopeHourNT, e você fica sabendo de todos os detalhes. Daqui a pouquinho estamos ao vivo, aquele frio na barriga de estreia, né? Mas acho que vai dar tudo certo, estamos aí preparados para isso. Eu vou conferir. Wagner, muito obrigado pela sua participação, deixar um tempinho aqui pra gente saber um pouquinho mais e, claro, 5 horas ficar ligadinho, então, nesse super lançamento. Obrigadão e até mais, viu? Valeu, Lucas. Até já. É isso aí, então. Ficar ligadinho, porque daqui a pouquinho, 5 horas, ó. Falta pouco, hein? Falta pouco. Hour. E vamos falar com um casal que é super referência de família, assim, que a gente gosta de seguir. Eu, particularmente, gosto muito dos dois. Fabiana e Rodrigo, tive o privilégio de entrevistá-los também no Identidade. Mas a gente está trazendo hoje aqui no Entre Família um assunto de família, que é essa questão do abuso e exploração sexual infantil, porque todos nós, da família brasileira, a gente precisa estar atento a essas questões, a essas nuances que às vezes a gente vê na fala de uma criança, de outra, que alguma coisa está errada. E a gente está aqui conversando com a Thaís Rocha, que é CEO, presidente ali do Instituto Basta, que cuida dessas crianças, né, Thaís? Você, como missionária durante tanto tempo, já, como relatou aí por vários países, viu que essa é uma realidade de vários países, não só aqui do Brasil. Como que é feito, Thaís, o tratamento de uma criança, adolescente, enfim, que é abusado, né, que sofre algum tipo de abuso e exploração sexual infantil? A primeira coisa que eu gostaria de frisar é que algumas pessoas, né, que eu encontro sofreram abuso, falam, eu não tenho trauma nenhum. Mas, infelizmente, se você passou por uma situação de violência sexual, você vai carregar em algum estágio da sua vida, né? Porque muitas vezes a gente não identifica, eu sou desse jeito porque eu nasci assim, né? Mas é muito importante que se procure uma ajuda psicológica. Porque né? muitas vezes a pessoa vai trancando aquilo dentro dela, né? Exatamente. E uma vez ou outra, uma hora ou outra, vai dar um start de alguma, né, como é que chama hoje? O gatilho, muitas vezes. Então, é preciso procurar ajuda sim, mesmo que você esteja achando
que tá tudo bem, sabe lidar bem com aquilo, é bom ter uma orientação. Exatamente, né? E no caso dos pais, se identificou, né? Infelizmente, acho que para pai e mãe deve ser horrível saber, olha, o meu filho passou por isso, eu não tive como proteger, mas precisa realmente buscar essa ajuda psicológica. Claro que a ajuda espiritual é muito importante, né? A maioria das vítimas que eu converso sempre fala assim, eu consegui por conta da igreja, por conta dos meus irmãos, por conta de Deus mesmo, sabe? Porque sem isso eu não teria conseguido vencer realmente esse trauma. Então, os pais precisam procurar, como eu falei, né? Mesmo que você fale, não, a criança está normal, nem sabe o que aconteceu, né? Porque muitas vezes a criança ela não entende. Realmente, nós vemos aí que as vítimas, a maioria, né, fala que sofreu abuso quando? Na fase adulta. Então, às vezes, a pessoa sofreu abuso aos 4 anos, 5 anos de idade, às vezes até menos, né? E quando já passou, né? Depois dos 18, eu já encontrei pessoas, por exemplo, de 60, 70, 80 anos, que algo aconteceu e aí caiu a ficha. Eu sofri violência sexual, eu sofri o abuso. Então, é muito importante esse acompanhamento psicológico e não dá, assim, pra gente ter uma receita de bolo, né? Muitas pessoas, quando sabem que eu trabalho com isso, falam assim, olha, tá acontecendo isso e isso e isso, ou tem esses sinais aqui, é abuso, não é abuso? Eu falei, eu não posso falar. Eu preciso que você procure realmente um acompanhamento. A gente precisa analisar, então assim, para quem está nos assistindo, né? Não entra assim em pânico, fala, meu Deus, meu filho é muito quieto, ou é muito agitado, ou ele gosta de ficar com determinada pessoa. Muitos desses sinais, às vezes pode ser de uma outra coisa, por exemplo, a adolescência, né? A pessoa assim mudou a fase completamente e aí a criança fica um pouco, né, como falam, rebeldes e tudo mais, que isso também é um mito da adolescência. Ou até reclusos, né? Preferem ficar sozinhos ali no mundinho deles. Tem aqueles amigos ali determinados, né? Então é só aquele grupinho. Então nem sempre vai ser o abuso, mas se houve essa mudança, é importante investigar. Então é melhor que se investigue, que descubra, né? Por mais difícil que seja, eu sei que muitas pessoas não querem descobrir, sabe? Desconfia e fala, eu não quero mexer nisso porque é muito doloroso. Mas é a forma de proteger, né? Sim, você tocou um negócio e eu queria dizer algo para o coração desse país que é 96% aproximadamente cristãos. E os cristãos do Ocidente, eles têm uma herança não mal resolvida com questões sexuais. Porque tem uma associação com algo que não deve ser falado, algo que se pensa não ter vindo de Deus. Então, duas coisas muito importantes. A primeira é de que sexo foi criado por Deus para aprofundar uma união. Ele tem a função de gerar aprofundamento. Então, obviamente, quando tem um trauma sexual, ele também será profundo, porque sexo tem essa função. Deus cria o homem, cria a mulher, ele os cria unido e a relação sexual aprofunda a união. Quando não há uma união, mas há uma relação sexual, há um aprofundamento de um trauma. Mas Deus governa o universo por meio de leis. O que a medicina faz é estudar e nomear a maneira como Deus criou um corpo para funcionar. O que a psicologia faz é estudar, aprofundar e nomear e entender a maneira como Deus criou os nossos relacionamentos conosco, a mente, para funcionar. Quando a interpretação é dada pela sua crença, mas a ciência nomeia ela, a estrutura. Deus governa o universo por meio de leis, portanto, não é anticristão você ceder ao papel de um profissional que passou um tempo todo estudando como Deus fez seu corpo. Não é uma negação. E às vezes a gente fala assim, vai um milagre me salvar. Eu estou restringindo Deus a uma coisa que eu digo como Ele deve. Exatamente. Deus pode te curar por meio do médico. Quando eu falo assim, não, Deus só vai me curar lá depois da minha oração. Não, Deus vai curar da maneira como Ele escolheu. E muitas vezes essa espera de um milagre está exatamente fazendo o efeito contrário da fé, né? Sim, muitas pessoas pensam, principalmente na igreja, né, assim, não, eu não vou porque eu sou menos espiritual, né? E pelo contrário, né? Pelo contrário. E muitas das vezes as pessoas estão ali sofrendo, esperando, e Deus tá, vai lá, é só, né, busca ajuda, alguém para conversar, isso é muito importante, né? Deus nos criou realmente para relacionamento, para comunhão, e é onde as nossas feridas são curadas, realmente, né? Um com o outro, né? Exatamente. E para as crianças, né, precisa ter esse
relacionamento dentro de casa. Infelizmente, no nosso país, muitas crianças não têm, né, a presença ou paterna ou materna. Como eu falei, né, muitas crianças vão para a escola, então só tem ali a referência de um professor, ou, por exemplo, só tem alimentação na escola. Então, por isso que é importante também se levar a educação sexual para dentro das escolas, né? Não é, claro, nós não queremos também essa ideia errada de educação sexual, porque eu também não quero isso, né? Precisa realmente ter profissionais capacitados, né? Eu gostaria até de citar aqui a Leliane Rocha, provavelmente vocês conhecem, eu sou aluna dela, né? Fiz uma certificação onde nós estamos realmente equipando profissionais para se preparar, porque a maioria dos profissionais não sabem como lidar, né? Nós já fizemos campanhas, ações, onde, por exemplo, policiais ou professores chegam para a gente e falam assim, o que eu faço? Né? O que eu faço? Ou eu seja, não todo sei mundo como meio proteger. despreparado, né? Precisa se Exatamente. preparar. E nós precisamos ter, como o senhor estava falando, né, que é integral. Então, não dá para achar, não, é só o policial, é só o professor, é só os pais. Então, a rede de proteção não é, por exemplo, só o conselho tutelar, né? Às vezes a gente fala, não, o conselho tutelar não faz nada, o governo não faz nada. Mas a rede de proteção, existem diversos órgãos ali. Então, não adianta, por exemplo, os pais fazerem tudo que eles podem e aí o governo, né, não faz o seu papel, a escola não faz o seu papel, ou a escola faz e aí chega nos pais, não fazem o seu papel. Então, realmente, nós precisamos, principalmente como igreja, pensar no todo, né? A gente queria chamar agora para essa conversa também o pessoal de casa. A gente fala que o pessoal de casa pode participar, mandar interação. Inclusive, você que está pensando em alguma coisa, alguma questão, pode mandar, dá tempo ainda, tá bom? A gente tem aqui a primeira interação, nossa primeira pergunta veio como anônimo, perguntou o seguinte, ó. Quais são os sinais que podemos identificar em uma criança ou então um adolescente que foi abusado? É possível denunciar ao conselho tutelar, por exemplo? Como nós já falamos um pouquinho, né? Uma mudança brusca aí de comportamento, ou às vezes um apego para uma pessoa, mudança de notas, enfim. Observe, você conhece a sua criança, né? Então, observe, conversa, tenha diálogo mesmo. As crianças, né? Às vezes eu vou ministrar em algumas igrejas, por exemplo, e aí eu falo sobre, por exemplo, partes íntimas, né? Os pais ficam assim, ai meu Deus, que vergonha. Mas são partes do nosso corpo que Deus criou, né? E nós precisamos falar, e as crianças sabem, porque tem um dado também que fala que hoje 30% da pornografia acessada no mundo é por crianças menores de 9 anos, ou seja, elas sabem. Então, para se identificar e conhecer realmente a sua criança, falar sobre esses termos, porque eles vão descobrir em algum momento, então é melhor que se prepare dentro de casa, né? E perguntaram sobre o conselho tutelar. Como denunciar, se for o caso. Sim, como denunciar. Então, hoje nós temos o Disque 100, né, que você pode denunciar de forma anônima, você pode denunciar através do WhatsApp, através da ouvidoria, né, no site, ou ligar mesmo. Tem as delegacias que você pode ir, pode ser a delegacia da mulher, se for no caso de um abuso, uma violência contra a mulher, mas qualquer delegacia próxima à sua casa, você pode ir e fazer essa denúncia. E aí eu gostaria de fazer só um adendo, porque muitas pessoas têm medo da denúncia, né, porque envolve diversas questões. E se eu denuncio e não era aquilo que eu estava pensando, enfim. Quando nós fazemos a denúncia, na verdade, nós estamos fazendo uma notificação, que é o que as pessoas não sabem, né? E tem como fazer de forma anônima, então você não precisa ali se envolver. E eu vou dizer que eu já fiz uma para um vizinho, na verdade, uma menina de 12 anos, ela era abusada pelo pai e ela era vizinha da minha cunhada. Minha cunhada veio me contar e eu falei, não, você tem que denunciar. Não, mas ele é meu vizinho, se ele souber, ele vai me matar. Eu falei, dá aqui o telefone que eu vou fazer isso agora. De forma anônima, né? Porque, assim, ele foi preso, a menina foi para um abrigo, se eu não me engano, mas, assim, se a gente não toma uma atitude pelo medo, a gente prejudica, né, a criança, o adolescente. Milhares de crianças assim. estão E não para aquilo nunca, né? Não dá um basta, Exatamente. Né? Exatamente. O texto bíblico diz, abre a boca em favor do mudo. Exatamente. Provérbios 31, né? Abra a boca em favor do mudo. Ele não pode, eu posso. Sim. E é esse o papel que o Instituto Basta tenta fazer, de dar voz às vítimas, porque a maioria das pessoas não falam, sabe? Não tem essa oportunidade, ou porque vão ser julgadas, né? Então, você pode denunciar de forma anônima, não precisa ficar com medo, né? E quem vai fazer, na verdade, a denúncia é o Ministério Público, porque
quando você notifica ali, vai ter uma investigação. Então, assim, se não teve abuso, ok, a pessoa vai viver a vida dela, não vai prejudicar. Mas e se está acontecendo um abuso? Entende? Então, pelo medo, às vezes, aquela criança vai passar por aquele trauma pelo resto da vida. Então, nós precisamos realmente nos levantar como igreja. Sabe, a gente deixou por muito tempo, a Leiliane costuma falar assim, a gente não está criando algo, a gente está atrasado, a gente está correndo atrás do prejuízo, sabe? Verdade. E a gente vai continuar conhecendo mais sobre o tema, inclusive daqui a pouquinho, a gente vai ter uma dinâmica, a gente entender um pouco mais sobre os tipos de violência sexual descritas na lei. É daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, o Entre Família volta já. Entre Família de volta nesta tarde, conversando um assunto super sério aqui para você, que é em relação ao abuso e à exploração sexual infantil. Algo que a gente acha muito distante muitas vezes, mas a gente sabe que está muito perto da gente. E é por isso que a gente precisa se munir de informações para saber o que fazer num caso como esse. A gente está recebendo aqui a Thaís Rocha, do Instituto Basta, que ajuda muita gente em várias partes do mundo. Ela é brasileira, mas ela mora fora do Brasil, então caminha aí por vários países como missionária também, para poder ajudar pessoas que foram abusadas. Se você quer participar do nosso programa, tá aí na tela nosso telefone 98315-0249, tem aqui o QR Code também, caso você sinta mais à vontade em apontar a câmera do seu celular, já vai direto para o WhatsApp, manda sua mensagem para a gente. Antes da gente ver mais gente que participou com a gente, porque tem gente participando, né, Luquinhas? Tem sim. A gente vai ter agora uma dinâmica para saber os tipos de violência sexual encontradas e descritas na legislação brasileira. Então, vamos ver aqui alguns e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Estupro é o artigo 213 do Código Penal, está escrito aqui para mim, é definido como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. A pena para esse crime pode variar de 6 a 10 anos de prisão, podendo ser aumentada em casos específicos. Se a gente for pensar, uma pena muito branda, né? E o estupro é o mais conhecido, né? Então, quando se fala de violência sexual, abuso, todo mundo já vai pro estupro. Pensa logo nele. Porque é uma violência física mesmo, né? Então, é muito difícil de você não conseguir identificar. Então, existe realmente essa lei do estupro, mas o abuso sexual não é só físico, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A gente tem uma outra aqui, ó. A gente pode passar a ver qual que é a próxima aqui, ó. Estupro de vulnerável. Aqui para mim está o seguinte, refere-se a atos sexuais com menor de 14 anos ou com pessoas que por enfermidade ou deficiência mental não têm necessário discrimínio para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Sim, é até assim engraçado, não engraçado, né, mas a gente lê isso porque a gente trouxe o dado ali do casamento infantil, por exemplo, e da exploração sexual, né? E aqui mostra o quê? Olha, se tem menor de 14 anos, né, já é estupro de vulnerável. Então, não necessariamente precisa haver o estupro, como a gente conhece ali, aquela violência física. Não, criança não namora, criança não tem relacionamento. Mas o que a gente vê na nossa realidade é totalmente o contrário, né? Então, assim, menores de 14 anos, se tem um adulto se relacionando, já se enquadra aqui nessa lei. Então é importante aí também a gente não naturalizar o que não é natural para determinadas faixas, né? Quando a criança, às vezes, ela está suscetível a algo que ela não está identificando, não pode identificar como violência, quando a gente usa termos para eles que não são deles, né? Exatamente, às vezes a gente brinca, né? Eu sei que às vezes parece muito extremo. Tem pessoas que falam assim, olha, você está falando isso porque você é cristã, você não quer que ninguém se relacione sexualmente. E não é isso, o que nós estamos trazendo aqui são dados, é ciência, né? E nós vemos o resultado de tudo isso. Então, por exemplo, quando a gente brinca assim, um namoradinho, ou a gente fala muito assim, não beija na boca da criança, porque para um adulto é muito fácil diferenciar, mas para uma criança não. Então, imagina, se os pais têm esse hábito de beijar, claro que cada um, né, vai agir dentro da sua família, eu não estou falando como que quem está nos assistindo precisa fazer, mas agora imagina, se você beija, você é adulto, beija a sua criança, o avô, o tio, e aí vem um abusador, né, que normalmente é uma pessoa de confiança, uma pessoa que a criança gosta. Ele vai achar normal. Beija. A criança fala, mamãe e papai faz isso comigo, então tá tranquilo. E aí vai progredindo. Entende? Lá em casa sempre teve um mantra quando alguém falava, seu namoradinho. A gente falava, criança não namora. Eu falo a mesma frase para minha filha. E ela, às vezes, gosta de ficar brincando disso. Eu falei assim, isso não... mas eu tô brincando. Não, mas criança brinca de outras coisas.
não brinca de namorar ainda, namorar vai ser mais pra frente. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Senão, sem perceber, com tanto estímulo que as crianças têm hoje, na televisão, na internet, na escola, enfim, no mundo que a gente vive, se a gente não der esses filtros, como vai ser difícil para ela saber a diferença? Né? Eu acho positivo esse tipo de orientação em casa, porque quando ela estiver num outro ambiente diferente da família, ela perceber alguma coisa, isso aqui não está certo. Eu posso contar para meu pai e para minha mãe o que aconteceu. Exatamente. Que ela possa chegar, acho que ele vai poder me ajudar. E aí sim conseguir identificar, porque uma criança inocente. Inocente. Exatamente. E tem mais aqui, vamos ver qual que é o próximo. Assédio sexual, ali artigo 216A do Código Penal, que para mim diz assim: o assédio sexual consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo ali uma condição de superior hierárquico ou antecedência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena varia de 1 a 2 anos de prisão. É para facilitar assim, né, o entendimento, o assédio nada mais é que aquela gracinha, sabe? Aquela você não quer, mas a pessoa vai forçando, olha, e fica aquela coisa subentendida, sabe? Ninguém vai chegar e vai falar assim, olha, se você não fizer sexo comigo, sei lá, você perde o seu emprego. Mas fica aquelas brincadeirinhas sem graça, aquela intimidação, sabe? Normalmente o assédio ele acontece aí por uma pessoa de autoridade e outra que, né? Então você se sente realmente coagido, sabe? E infelizmente, né, como nós estamos falando de cultura, é a realidade do nosso país. Tanto que quando a gente vai falar sobre violência sexual ou abuso, ah não, é mimimi, ou não, é porque você é cristão, porque tá tão impregnado que a gente já acha normal, sabe? Se a pessoa vem e já não te respeita, né, a gente fala, ah, não é não. Mas muitas das vezes continua aquela insistência, um assovio, uma coisa, e a gente, não, é besteira, você vai reclamar disso, isso não é abuso. Ah, hoje em dia tudo é assédio, né? Mas é porque nós normalizamos essa cultura até mesmo dentro da igreja. A gente tem uma situação complicada como herança, né? Falo de novo. O país, ele se desenvolve a partir de uma hierarquização, onde há um que pode tudo sobre o corpo de todos. E nós estamos falando de uma semana, nós estamos falando de séculos, onde isso foi naturalizado. Mas você está falando, às vezes as pessoas falam, você está falando isso porque você é cristão. Exatamente. Estou falando isso porque eu sou cristão. E se você é cristão, você tem que falar disso da perspectiva cristã. Não é uma perspectiva ideológica, é uma perspectiva que nasceu na mente do Criador, que devemos tratar pessoas como pessoas. Sim. E o cerne de tudo isso, né, é o ser humano como um objeto, como um produto, né, a ser usado e descartado. Tem uma frase de um aliciador, né, é mais em relação ao tráfico de pessoas, mas está totalmente envolvido com abuso e a exploração sexual, que ele fala assim, drogas, né, você vende uma vez e acabou. Eu vendi ali o produto e ganhei o meu dinheiro. Uma pessoa, não. Você vende, revende, revende, até a pessoa morrer ali de uma doença, né? Ou ficar louco, sabe? Porque não aguenta, né? Nosso corpo não está preparado para isso. Então, olha o nível, né, do ser humano assim. Você é um produto, é um objeto que eu posso usar e descartar. Eu ouvi uma vez também um rapaz falando assim, é como um pedaço de pizza. Eu vou ali e escolho o que eu quero. Então, olha a podridão que isso leva e tudo isso é resultado dessa cultura pornográfica que a gente tem aceitado. Não, isso daqui tudo bem, né? Vai de pouquinho a pouquinho e o resultado é esse. Nós temos aqui o próximo artigo. Pode colocar na tela qual que é o próximo tópico? Ato obsceno. Eu tenho aqui, ó, consiste em prática de ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público ou em lugar privado de acesso público, mas visível a todos. A pena é determinação de 3 meses a 1 ano ou então a multa. Isso entra, na verdade, no abuso sexual visual. Lembra que eu falei que o abuso não é só físico, né? Porque nós entendemos só o estupro. Então, nós temos o abuso sexual verbal, visual, e isso entra no visual. Então, tem muitas pessoas que sentem prazer, né? Às vezes, o rapaz ou a mulher, né, o abusador, não toca na criança, mas ele fica ali se mostrando, sabe? Comigo mesmo já aconteceu, por exemplo, às vezes à noite, em um ponto de ônibus, a pessoa tirar o órgão genital. Isso é um trauma, é um abuso, né? E isso Esse acontece. É um ato obsceno, né? É um ato obsceno e nós precisamos combater realmente isso, né? Porque não, mas eu não toquei, então eu não abusei daquela pessoa. Sim, você abusou, né? Porque, né, nós não andamos aí nus pelas ruas e principalmente com crianças, né? A criança ela não está preparada para ver esse tipo de cena. E, infelizmente, principalmente no Brasil, acontece muito. Thaís, a gente quer te agradecer muito a participação aqui nesse programa sobre esse tema tão importante. A gente espera que as suas falas,
as suas colocações tenham ajudado muito quem está em casa, porque a gente sabe que isso é uma realidade, infelizmente. E, enfim, a gente vai continuar um pouco aqui. A sua rede social está na tela. Você escreveu também um livro que tem o nome do Instituto, que é o Basta, né? Ainda tem a mão assim, ó. Chega, gente. A gente precisa dar um basta nesse assunto. Para isso que um programa desse funciona, para poder a gente ajudar você de casa a ter coragem de denunciar, a falar basta. Você não aceita mais esse tipo de coisa, não quer mais ser abusado. É isso, um programa super relevante, poder entender realmente, trazendo esse serviço aqui, especialista juntinho com a gente, você participando, entendendo mais sobre isso. E, pastor, a gente sempre tem uma mensagem, acho que tem algo para colocar também com relação ao tema de hoje. Algo vem na minha mente quando a gente está conversando aqui, que é um texto que João escreve na primeira das suas epístolas. Lembrando aqui que João escreveu 5 livros do Novo Testamento. Tem o Evangelho de João, mas um pouco perto do Apocalipse, que ele também escreveu. Tem a primeira carta de João, que ele dá muitas definições. E uma delas, quando ele fala assim, ó, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Às vezes a gente, na pressa de ler a Bíblia ou naquele vício de um texto que já é conhecido, só vê o pecado é transgressão da lei. Mas João coloca um também determinante no meio do texto. Ele está dizendo assim, ó, todo aquele que pratica o pecado, ele ainda não definiu o pecado, mas ele fala, todo aquele que vai fazer alguma coisa, também, inevitavelmente, será levado a cometer um ato prescrito na lei como proibido. Ele diz assim que aquilo que eu faço contra o outro, que é objetivo, ele não começa num ato objetivo. Ele começa com um desligamento com o Criador. Ele começa no momento em que eu não vejo o Criador como um ser de amor. Ele começa no momento que eu não me entendo a partir da definição do Criador. Ou seja, quando eu paro de amar, eu paro de me importar. A pessoa não começa matando, ela começa não se importando. Uma pessoa não começa traindo ou furtando, ela começa não se importando. Qualquer desligamento do Criador e da lei do Criador me levará a me desligar com o próximo. Primeiro momento de Caim foi negar a maneira como Deus o chamou para um culto. Foi obliterar, ele foi negligenciar a maneira como ele deveria entender a graça de um cordeiro que morre por ele e não uma fruta que ele oferece. E o segundo ato é matar o seu irmão. Assim, nós olhamos para o Criador, permitimos que o Criador nos defina e permitimos que o Criador defina o outro. Quando o Criador não está focado na minha mente, eu não entendo quem é Deus, a minha compreensão da realidade toda ficará distorcida. Eu não posso me definir antes que Deus diga quem eu sou. E eu não posso te definir antes que Deus diga quem você é. A minha função em relação a qualquer pessoa que está diante de mim, ela é definida pelo Criador. Enquanto o Criador diga ame, eu devo amar. Mas ele falou uma coisa, eu queria que você prestasse muita atenção. Deus sempre dá um porquê. Ele fala, não derrame sangue humano. E a gente pergunta para ele, por quê? Porque ele foi feito à minha imagem. E a minha imagem é coisa muito séria. Ele fala, cuide do próximo. Eu falo, por que, Senhor? Que próximo? Ele fala, porque ele foi feito à minha imagem. Mas, Senhor, eu sou mais forte do que ele. Ele fala, use a sua força para cuidar da minha imagem. Portanto, a solução para o problema do mundo está além do punir e além do proibir. Ele está no transformar. Nós punimos porque as coisas erradas precisam ser punidas. As pessoas devem proibir porque o que é errado tem que ser proibido e Deus faz assim. Mas, acima de tudo, Deus cria para nós mecanismos de transformações, começando com a minha transformação, quando eu presto mais atenção em quem está perto de mim. Aqui você ouviu isso muitas vezes. Preste atenção, porque se aquela pessoa não estiver focada no meu objetivo, eu não consigo perceber o que está de diferente no comportamento dela. Preste atenção no mundo ao redor. Denuncie outro. Preste atenção, se importe com o que está acontecendo na sua vizinhança, mas mais do que tudo, preste atenção no que Deus falou para a gente identificar os sinais de doença na sociedade. Mudar o outro, mudar a minha relação com Deus e mudar a relação com todo mundo. Somos igreja, somos povo e nós nos ousamos a nos chamar de irmãos. O texto diz, todo aquele que pratica pecado também transgride a lei. Comece levando as pessoas a olhar para o Criador e traga o Criador para a legislação, traga o Criador para a estrutura social. Precisamos trazer o que o Criador pensa para todas as nossas relações. Um dia esse mundo hostil vai acabar, mas hoje pessoas que viverão no mundo sem hostilidade já estão caminhando. É você, sou eu. A Cidade Santa é perfeita, mas ela é vazia. Os habitantes da Cidade Santa já estão aqui.
Nós os conhecemos, não conhecemos os muros, não conhecemos as ruas, não conhecemos a beleza da cidade, mas conhecemos muitos dos seus moradores. E eles estão hoje passando por violência ou lutando. A gente deve se abraçar e continuar. Isso é muito bom. Eu dentro disso ainda quero te dar um recado e que não se desliga, e eu vou me levantar para fazer isso. Você que está me acompanhando, que está ouvindo, que participou disso, você que é pai como eu, você que tem sérias preocupações, você que está pensando como eu faço para preparar meus filhos, eu digo, você deve preparar os seus filhos não somente para isso. A gente deve preparar os filhos para absolutamente tudo. É uma função, porque educar é transmitir um valor. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Quando a gente fala educar, a gente não está falando tudo, porque tem uma pergunta que fica oculta. Educar para quê? Eu vou educar pessoas gentis? Eu vou educar pessoas civilizadas? Ou eu vou educar pessoas para viver para sempre? Pense nisso. É possível educar para muitas coisas, mas a gente vai educar pessoas que vão ser levadas para diante do Criador e para dizermos assim, aqui estou com os filhos que me deste. Você pensou num desafio? Porque eu não vou apenas apresentar para Deus uma pessoa fortinha, uma pessoa saudável. Eu preciso apresentar para Deus alguém que no projeto dele precisa ser apresentado para Deus nos critérios de Deus. É por isso que eu quero chamar sua atenção com muita energia para essa atividade, e só chamar sua atenção não adianta nada. Eu quero chamar sua atenção para você prestar nisso e oferecer um auxílio. E é isso aqui, ó. Olha esse tema. Pais preparados, filhos de caráter. Exatamente. O que a gente está querendo dizer é que muitas vezes as pessoas falam assim, ó, filho não vem com manual, mas a Bíblia é sim um manual. Isso não significa que as pessoas vão decidir porque a gente ensinou, mas significa que a gente pode fazer a nossa parte a partir de um método infalível. Anota aí, ó. Isso aqui chega até a sua casa de graça. É só você falar com a gente. Liga pra gente, manda um recado via WhatsApp, faça contato com esses contatos que estão aparecendo aqui, ó, para você nessa tela. Fala com a gente, faça parte da Escola Bíblica da Novo Tempo, que você tem acesso a esse e muitos outros materiais. Então, ó, não perca tempo. Você que é educador, você que conhece alguém, você que é avó, você que é tio, você que é pai, você que está se preparando para ser pai, use isso aqui porque é tremendamente importante para a sua vida. A gente está esperando sua ligação, fala com a gente, isso aqui vai chegar na sua casa, depois um cadastro simples. E agora tem mais um recado muito legal e de coisas muito úteis para você, que a Gabi já vai emendar ali, né? Verdade, pastor. Eu já tenho meu exemplar desse, está na cabeceira da minha cama. Quase toda noite eu dou uma folhadinha ali, pego, são muitos textos bíblicos. Está sendo muito bom para a minha formação aqui como mãe também. Então, aproveite você aí de casa e peça o seu agora mesmo. Mas não sai daí não, viu, gente? A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas o Entre Família ainda não acabou. A gente vai ter o Armarinho da Arte no próximo bloco. Então, você que gosta de artesanato, não deixe de assistir, porque hoje está lindo demais. Eu já namorei ele ali na bancada. Então, fique com a gente que a gente volta com mais Entre Família para você. Até já! Entre Família de volta, promessa é dívida. Falei aqui no bloco anterior que a gente ia ter o Armarinho da Arte aqui no Entre Família agora. E eu já tô aqui com a Karina, nossa artesã especial. Tudo bem, Karina? Tudo bom, Gabi? Que bom estar com você, com o público também, claro. E para hoje, mais um armarinho, Gabi. Hoje, primeira vez contigo, hein? Pois é verdade. Eu tava aqui curiosa. Eu gosto muito de artesanato. A Novo Tempo antigamente tinha programa só de artesanato, né? E eu tava ali, gente, namorando. Olha aqui. Esse galeteiro, que é um porta-temperos, eu achei lindo demais. Tem aqui um vidro de azeite, aqui pode colocar um vinagre, alguma coisa assim, né? Olha que coisa mais linda para você compor a sua mesa, receber um convidado. Né? E a Karina vai ensinar pra gente hoje. Isso mesmo, Gabi. Sempre surgem os armarinhos com necessidades que eu vejo na minha casa, né? Na cozinha e tal. Eu tinha uma caixinha, mas tá tão feinha, sabe? Quando já não entra a garrafinha e tal, eu falei, gente, tenho que fazer outro. E eu já aproveito, vou compartilhar com o armarinho. Que bom, coisa boa. Quais são os materiais, Karina, mais ou menos, que a gente pode usar para fazer um galeteiro? Isso, olha só, vamos precisar de uma caixinha, tá? Aí depende um pouco o que você vai querer pôr, né? Se você quer vários temperinhos, pode ser só o azeite e o vinagre, como você falou, né? É uma caixinha de MDF, se você quiser ou tiver, de repente,
uma caixinha de madeira de pinos, que hoje em dia também se consegue, fica muito bonito também. Mas o MDF, Gabi, é um material barato, é um Fácil material de que encontrar, a gente né? encontra fácil em qualquer lojinha que venda material de artesanato. E vamos precisar verniz acrílico, que é a base de água, também é baratinho e é fácil de conseguir. Vamos precisar rolinhos ou mini rolinhos, eu uso esse muito aqui. Depois você lava bem, não deixa que a tinta seque. Vai usar muitas vezes uma bandejinha de isopor e ali tinta branca, marrom e azul, bem escuro. Eu me inspirei um pouco assim, uma história mais, não sei, acho um estilo grego. Estilo grego, ela é Será? chique. A Karina, gente, é uma pessoa fina. E você vai aprender a fazer coisas assim elegantes, finas, que vão deixar a sua casa mais bonita. Obrigada. Então vamos lá. Olha só, Gabi. Sempre a gente tem que selar esse MDF, né, ou a madeira, com o verniz acrílico, tá? Então, você vai passar com seu rolinho, não deixa assim, encharcado. Você trabalha o rolinho assim um pouquinho na bandejinha, passa, eu já passei agora só para não demorar em secar, etc, né? E vai passar na caixinha toda. Essa eu já trouxe um pouquinho mais adiantada, porque senão o nosso tempo acaba estourando. Então, uma vez que ele já secou, gente, vamos fazer aquilo de tingir a madeira, que é uma base que eu geralmente uso muito, porque a gente tinge com uma esponjinha de cozinha para tirar essa aparência, né, do MDF, que fica mais feinha. Sim. Essa esponjinha de cozinha, uma que você compra no mercado, corta no meio e guarda só para ter o artesanato, tá, gente? Tem que estar limpinha. Lógico que depois vai ficando mais escurinha e tudo, mas é exclusiva para o artesanato, tá? Não vai Como usar... você cortou ela no meio, tem a outra metade para usar Claro, numa outra... aí quando você precisar, já usa, né? Eu começo por aqui e depois, ó, eu posso até fazer isso aqui. Eu umedeci minha esponja. Com água mesmo, né? Isso, mas não deixei ela muito molhada, né? Senão eu vou perder um pouco a qualidade e o efeito que eu quero, que é esse efeitinho aqui, né? É um efeitinho de madeira, tá bom? Bom, uma vez feito isso, o que a gente faz? A gente precisa secar, Gabi. E eu tenho um alhado, que é o secador de cabelo, que eu sei que muitas artesãos usam na hora da pintura, porque seca rapidinho, é uma tinta à base de água, né? Então seca bem rápido. Secou, o que eu faço? Agora eu vou passar novamente o verniz com esse rolinho aqui um pouquinho maior, né? Porque aí já aproveito para passar ele nessa partezinha aqui. E você pensa, mas como assim se eu ainda não fiz a parte decorativa da minha madeira? Mas por quê? Porque senão, quando eu for colocar fita em cima, quando eu pintar de branco em cima, eu posso tirar, né? Se bem que eu vou cobrir com o branco, Gabi, mas o que eu preciso? Que essa faixa aqui, você viu que eu deixei uma bordinha de cor de madeira, que eu acho que fica mais bonito assim, né? Verdade. Deu um acabamento bonito. Aí eu seco. O secador ajuda bastante, né? Otimiza bem o tempo ali, né, Karina? Muito. E é uma coisa que a maioria das mulheres tem em casa, então não vai ter dificuldade. Aí, agora eu vou usar fita. Então você vê, eu quero deixar quantos centímetros, milímetros, etc. essa bordinha ali. Essa fita, se eu não me engano, é de 6 milímetros, né? E fita crepe, você compra numa papelaria, lojinha de ferragens também, né? Super fácil de encontrar. Super fácil e usa muito. Eu uso muito assim com os meus artesanatos, sabe? Porque às vezes eu não tenho um stencil, mas posso fazer umas listrinhas usando a fita. Né? A gente sempre vai se adaptando um pouco ao que tem também, né? E aí você tá lixando então, Karina? Lixo, sabe por quê? Porque na hora que a gente passar o branco, se eu não lixasse, ele vai vazar embaixo da fita. Vaza embaixo né? da fita. Então, eu selo dessa forma, tá? Não posso tirar, vamos dizer, o verniz, etc. Mas passa um pouquinho, que aí uma vez que a gente tirar, você vê como fica perfeito o seu acabamento. E aqui, Gabi, o que eu faço? Pego o meu rolinho, vou passar na tinta branca. E aqui eu começo
Pode até passar no outro sentido, assim, também. Isso. Porque aqui, o que eu vou precisar é um pouquinho de paciência, porque a tinta cor branca, né? O branco em si, ele demora um pouco mais para cobrir. Se eu quero uma pintura mais chapada, né? Que não vou desgastar, enfim, aí eu vou precisar pelo menos de umas 5 demãos. Então, o que eu faço? Sempre que eu trabalho com tinta PVA, tinta látex, como a gente conhece, que é aquela tinta que a gente pinta a parede de casa. Okay. Não tem segredo. Então, eu preciso secar bem essa tinta para pôr depois uma segunda demão, seco, terceira demão e assim por diante. E a gente pode ir usando o secador para ajudar a secar a tinta também? Isso mesmo. Aí eu já trouxe uma que está um pouquinho mais avançada para poder te mostrar o que a gente vai fazer com o stencil. Então, o que eu faço, Gabi? Eu passo umas 5 demãos, mais ou menos, né? Se eu vejo que fica muito poroso, porque o rolinho deixa um pouquinho mais poroso essa pintura, eu passo uma lixa. Essa lixa é número 400, tá? Por quê? Porque ela é bem fininha. Então, vai deixar minha superfície bem macia. Olha só, tá vendo? Se você passa na outra, você percebe que ela não tá tão fininha assim. Então, eu vou pegar meu stencil, tá? Algum que vocês tenham ali em casa, que gostem e tal. Isso é fácil também de achar, Karine, em lojinha assim de coisa de artesanato, né? Super fácil, Gabi. Eles são baratos e o bom é que você pode usar muitas vezes. Porque o que eu faço? Uma dica assim que eu sempre passo, né, para quem me pergunta, é cuidar seu material. Porque, é baratinho. Sim, mas depois sai, sei lá, você não isso a gente pode economizar, né? Lavando para depois usar, melhor. A gente gosta de economia. Uma caixa de plástico, sabe? E eu coloco um pouquinho de água e detergente ou sabão em pó. E lá, terminei de pintar, vai o stencil para lá. Então, depois você com o próprio pincel passa uma escovinha, daquela que você usa na cozinha mesmo, você pode usar e deixar ele impecável, porque esse aqui eu já usei várias vezes. E pretendo continuar usando. Legal. Aí, eu vou colocar um pouquinho de tinta azul, tá? Vou colocar aqui num cantinho. E, ó, gente, é uma bandejinha de isopor, essas que às vezes a gente compra frios no supermercado, né? Queijo e tal. Já aproveita a bandejinha também para uma outra questão aí do artesanato em casa. Às vezes o meu esposo brinca comigo e fala assim, a gente vai vender frios? Falei, não, amor, a gente tem uma artesã em casa. Porque eu tenho uma pilha, Gabi. Tudo que chega em casa, seja fruta ou o que for, nessas bandejinhas, eu lavo e guardo. Porque depois vou usar, né, pro artesanato, para pintar, para tudo que eu faço. Então, o que eu faço? Eu fixei aqui só com um pedacinho de fita e eu vou colocar o meu stencil bem assim na borda, tá? E agora, importante que você não carregue muita tinta no rolinho, porque senão eu posso também manchar. Então, o que eu faço? Eu deixo ele seguro aqui e vou passando de maneira leve. Leve, isso mesmo. Ai, tá? que legal. Então, você vai ver, posso demorar mais um pouquinho, claro, mas vai ficar muito melhor. Se ficar feio, ou seja, eu quero apressar, eu com certeza vou estragar. Tá? Para fazer qualquer artesanato, acho que tem que ter o mínimo de paciência ali, né? Isso mesmo. E é um momento gostoso, que a gente está ali mexendo com as mãos, com as habilidades que Deus nos deu também para fazer coisas tão bonitas. E sabe uma coisa que a Tati está brincando com a gente lá, mas sabe uma coisa? Cada um tem um talento. Eu sempre falo, pode ser que a pintura não seja o seu, mas pode ser o tricô, quem sabe pode ser a costura, ou pode ser pintar vasinhos, né? Eu lembrei agora da minha avó materna, ela tinha uma lojinha de artesanato, um ateliêzinho de artesanato também no sul de Minas ali. E quando eu ia de férias para casa da minha avó, eu pintava aquelas coisinhas de gesso, assim, de bichinho, sim, sabe? Pintei muito gesso. Gesso. E eu gostava, assim, não tinha muito dom, confesso. Mas eu adorava mexer ali com os artesanatos. Eu achava muito Eu acho que hoje assim, se fala muito em arte-terapia, né, Gabi? Exatamente, arte-terapia, porque a gente tem uma vida tão corrida, né, Karine? E quando a gente tem a possibilidade de mergulhar nesse mundo aí, é uma terapia mesmo. E muita gente fala assim, como você faz? Eu tenho 3 filhos. Fala, como você faz? 3 filhos, um cachorro? 2 cachorros. 2 cachorros. E mais outro tanto de bicho que um dia te conto. Mas, e como você faz com as crianças e tal? E eles fazem comigo.
Já vai ensinando, né, Karina? Então, Olha dessa que coisa forma linda, eu consigo gente. trabalhar. Olha, aí o que eu fiz? Eu não deixei por igual, de uma forma homogênea, essa tinta. E uma coisa importante, como eu vou emendar esse stencil que chegou só até aqui? Então, eu coloco novamente, vou posicionar. Obedecendo ali o desenho, né? Isso, e vou encontrar ele de alguma forma, né? Esse, por exemplo, não tem uma continuidade exata, você vê, né? E aqui eu vou passar mais um pouquinho. Depois que seca, eu vou passar também um pouquinho de verniz. Então, tá vendo? Eu, por exemplo, aqui pintei um pouquinho mais. Aqui deixei mais clarinho. Como fica mais ou menos uma sombra, né? Sim. Agora, o que a gente vai fazer? Uma das partes preferidas. Tirar a fitinha Tirar a ali. fita e a gente vai descobrir Ah, o que coisa a mais gente fofa. tem por aqui. E uma coisa, sabe? Eu fui ganhando um pouco de coragem na hora que comecei a fazer artesanato, porque eu pedia muito assim pro meu esposo, né? Ah, você põe esse prego aqui na parede? Ah, você faz. E uma coisa que eu não gosto, Gabi, é depender. Sim. Então, o que eu fiz? Esperar o tempo do outro, né? Vou te mostrar uma grande aliada, a furadeira. A furadeira, essa é parafusadeira. Então, como que você vai fazer esse furinho aqui? Fita métrica, porque... para colocar né? esse... Um puxadorzinho. Puxadorzinho. Isso. Então, eu vou tirar essa fitinha até para mostrar aqui, que você pode deixar ou não, né? Pintada essa parte, eu pintei ele todinho, aquele que eu trouxe pronto. Mas só para o pessoal de casa ver, então eu tomei como referência. Fita métrica em casa não falta, porque também costuro. Sim. Então, o que eu faço? Deixo ele aqui, ele mede 14. Então, vou escolher um puxador, que pode ser esse branquinho, como aquele que eu trouxe ali, pode ser um outro de metal, assim, a gente escolhe. Vou dividir, né? Para deixar ele bem centralizado ali, né? E com lápis, ó, a gente marca, tá? Onde vai fazer o furinho, pôr o parafuso. Isso mesmo. O MDF, ele é um pouquinho chatinho quando a gente vai pôr parafuso. Então, sabe o que eu faço? Eu coloco uma broquinha dessa bem fininha e faço um furinho, tá? Porque na hora que eu vou colocar o parafuso, ele já entra direitinho. Então não precisa esperar atravessar. Isso, e não vai ficar ele escorregando, sabe? Então eu já troco a pontinha dele. E cadê o branquinho que eu deixei? Aqui. Aí eu coloco já o parafusinho que é muito pequenininho, senão a gente não consegue segurar. Entendi. E aí a pontinha e vai. Tá? Ó, já prendeu um lado. E aqui já vou no outro, né? Que a gente já fez o furinho dele. Sempre lembrando que tem que envernizar, tá? Eu não fiz agora por uma questão mais de tempo. E uma coisa, você pode colocar alcinha nos dois lados ou em um só. Eu, por exemplo, em casa, o que eu fiz pra mim, só coloquei num lado, porque eu deixo ali embaixo da pia e só puxo. Ah, ok. Entendeu? Uso ele como gavetinha. Então, só puxo, pego o azeite, pego o sal e tá ali. Facilita o teu dia a dia, fica bonito e uma boa também para você presentear, né? Com certeza. Eu gosto Gostou? sempre que... Adorei, viu? Então, tá bom. Vou tentar fazer em casa. Não tenho tantas habilidades manuais assim, Você mas com esse consegue. passo a passo aqui, eu acho que vai dar certo. Obrigada, Karina, mais uma vez. Você aí de casa, continua então acompanhando aqui o Entre Família, que sempre tem um armarinho da arte por aqui para te ensinar a fazer um artesanato, viu? Pastora Aleixo, será que a sua esposa topa esse desafio aí, fazer algum artesanato? Eu acho que ela topa me chamar para fazer, né? Ah, olha Delegar só. que eu faço. Boa, boa. Mas ela gosta também muito disso. Mas ela gosta que eu faça também para ela. Que legal, muito gostoso e ficou bonito, né? Prático, Obrigada. né? É ser incentivado para fazer. E eu tenho um recado agora muito especial para te dar. Importante mesmo. Anota aí, ó. Do dia 18 até o dia 22 de setembro, está bem pertinho, né? Bem pertinho da gente aqui. Nós vamos ter uma semana especial daqui na Novo Tempo. E a gente se agita muito quando pensa em semanas especiais, porque elas causam coisas boas mesmo, necessárias. Olha o tema, vinde a mim.
E a gente está falando de um mundo extremamente cansado. Aqui, quando eu cheguei aqui, a gente estava conversando um pouquinho entre os bastidores aqui, entre os nossos amigos, quais são as coisas que nos cansam, e tem muita coisa que nos cansa. A gente conversou, por exemplo, hoje aqui sobre a atividade de ser pai, ser um educador. E se você é educador, é pai, tem pessoas sob seu cuidado, você sabe o quanto isso é cansativo. Cansa muito tentar ser bom, cansa muito tentar que as pessoas gostem da gente, cansa muito tentar ser coerente, cansa muito este mundo cheio de hostilidades, a gente corre demais para tentar permanecer no mesmo lugar, até que aparece alguém e diz, vinde a mim os que estáis cansados. Que semana importante, portanto, para a gente conversar e falar sobre isso. Então, anota aí, ó, de 18 a 22 de setembro, aqui na Rede Novo Tempo, o pastor Gilmar Batistotti vai trazer esse assunto muito importante. Todos os dias, portanto, às 8 da noite, às 20 horas. Você é o nosso convidado especial, se programe, faça ali seu projeto para que você esteja ali anotando tudo, absorvendo tudo, recebendo esse convite de Deus. Eu vou dar uma dica para você. Você está pensando em fazer alguma coisa boa, uma boa ação, estender a mão para alguém? Então fale disso para outras pessoas também. Pode ser que você agora esteja diante da TV e já anotou, já agendou, está com a gente, mas tem gente que não sabe. Fala para o seu vizinho, fala para o seu amigo, junte as pessoas diante da TV aí na sua casa, prepare um momento de reunião, mas não perca essa semana muito especial. 18 a 22 de setembro, portanto, às 8 horas, com o pastor Gilmar Batistotti, vinde a mim. Inclusive... Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa é a promessa de Deus. Você pode aprender mais sobre esse consolo na nova semana especial, Vem a mim, que estreia dia 18 de setembro, às 8 da noite. Não perca, Vem a mim, com o pastor Gilmar Batistotti, na Novo Tempo. Convite feito, não dá para perder essa semana especial com o pastor Gilmar Batistotti. Já tem alguns Instagrams aí rodando com algumas figurinhas, né, Lucas? Sim. E convite também, então aproveita e já espalha, gente, esse convite para que mais pessoas possam acompanhar. São temas super atuais, super válidos, que a gente vai aprender muito. Então, fique ligado na TV Novo Tempo, de 18 a 22, sempre 8 da noite aqui na TV, mas também tem na rádio, né, de manhã, 11 da manhã. Isso mesmo, começa às 11 da manhã, também é possível. Eu gostei bastante da dica do pastor, falou poder realmente, quem sabe, juntar alguns amigos, juntar a família para realmente ali acompanhar durante toda a semana. É realmente especial, a gente se movimenta para isso, para levar realmente um conteúdo super especial para você. E é isso aí, convite, gente. Né? Que convite. Que convite, né? Quem não aceitar tá perdendo, hein? Por favor. Vai descansar. Vai descansar. Vinde a mim. Agora, pastor, obrigada, pastor. Eu agradeço a companhia do senhor mais uma vez. Não sei quando que eu volto. Não, amanhã eu volto ainda. Mas obrigada mais uma vez por estarmos aqui juntos. Valeu, Luquinhas, também. Valeu, brigadão. Muito inclusive, falar sobre bom estar aqui com vocês. Sempre demais, pastor. Aprende bastante. O convite, aliás, é amanhã para estar juntinho com a gente às 2h30 da tarde, tá bom?